quanto fez e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem. Aqui, segundo o livro de Reis, no finalzinho do capítulo 11, relata então que Salomão morreu, descansou, não é? Deus teve misericórdia dele, ele descansou no Senhor. E aí, a partir do capítulo 12, o seu filho Roboão se assenta no trono. Ele era filho legítimo de Salomão, tinha direito ao trono. Muito bem. Quando a gente vai ler o capítulo 12, a primeira atitude de Roboão, agora rei, ele chama os anciãos para conversar, tirar conselho com os anciãos. O povo aproveitou para reclamar, dizendo: olha, Roboão, faça com que a tua mão seja menos pesada que teu pai, porque Salomão, ele havia pesado a mão para com seu povo. Nas suas construções de cidades, ele estava oprimindo o povo. E agora o povo, através dos anciãos, vão até o rei Roboão e pede que alivie o peso da carga de trabalho. Mas a Bíblia vai falar que Roboão desprezou o conselho dos anciãos e tomou o conselho dos jovens. Os jovens que cresceram com ele e se tornaram seus servos. E os seus servos, os seus jovens amigos, disseram: olha só o conselho que eles deram para o rei Roboão. Meu Deus, fala isso para o povo. O povo está reclamando de trabalhar bastante, debaixo de uma servidão, fala isso para eles. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veja só. Quando Roboão assume o trono no lugar de Salomão, em vez de ajudar o povo, ele pesou mais a mão ainda. Nesse tempo, o Jeroboão, quando ele soube que rei Salomão estava morto, ele volta para Israel. E ele soube dessa palavra do rei Roboão. Então veja o que Jeroboão falou ao povo ao terceiro dia, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Ou seja, ele pediu que o povo voltasse a ele no terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho dos anciãos que ele havia dado. Ele lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. Então, nessa forma, o rei não deu ouvido ao povo. O rei havia, então, dado ouvido àquela juventude, seus amigos jovens. Agora, começa a se cumprir, irmãos, aqui no versículo 15, a palavra que o Senhor tinha usado ao profeta Aías, não é? A respeito de Jeroboão. O povo, a partir do versículo 16, o povo viu que Jeroboão estava de volta e se revoltou contra Roboão. Eles se animaram pela presença de Jeroboão, sabendo que era um moço valente, um moço animoso, e eles começaram a se revoltar contra o próprio rei, o rei Roboão. E aí o rei soube, ele mandou lá para eles um homem chamado Adorão, que era superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, olha só o que o povo fez a esse Adorão, que era um homem, simplesmente um funcionário do rei, que foi cumprir o seu trabalho, mas veja o que aconteceu com ele. A Bíblia diz: porém todo o Israel o apedrejou e morreu, pois o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro
e fugir para Jerusalém. Quase que o rei Roboão morre também, né? Então assim Israel se rebelou contra Roboão, né? Contra a casa de Davi. E aí, irmãos, quando isso tudo aconteceu, Jeroboão estava de volta ali na cidade de Israel, na região. O povo manda chamá-lo, né? Manda chamá-lo, se congregam, se reúnem e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, ou seja, ninguém quis seguir Roboão, a não ser a tribo de Judá. Aí está o cumprimento da profecia de Aías. A palavra de Deus dita a Salomão estava acontecendo: o teu reino vai ser dado ao seu servo, não no seu tempo, mas através do seu filho. A profecia de Deus, a palavra de Deus, a profecia de Aías está se cumprindo. Quando Roboão soube que o povo tinha feito Jeroboão rei sobre 10 tribos, ele reúne ali os seus soldados, né, que tinha a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Ele juntou 180 mil escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, né? Porém, a palavra de Deus veio para o homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Então eu quero agora encerrar essa rápida mensagem, lembrando a nós todos que quando Deus fala uma palavra, ninguém pode ser contra. Quando Deus ele declara a sua vontade, ele prepara os meios para que a sua vontade se cumpra. Quando ele disse para Salomão que o reino seria dividido, devido a ele ter se tornado idólatra, ele já estava levantando pessoas contra o reino para enfraquecer Israel. Estava preparando um jovem chamado Jeroboão, que nem era da linhagem real, para que fosse rei sobre Israel. Um moço animado, um moço valente, um moço que não teve temor de se levantar contra o rei Salomão, né? Levantou a mão contra o rei. Então Deus, ele, quando tem algo para fazer em favor de algo, ou para julgar alguém, nada segura, não é? Então eu fico olhando, a Bíblia Sagrada, ela traz muitos profetas que trouxeram muitas profecias. A grande maioria dos profetas que a Bíblia apresenta, as suas profecias se cumpriram. Mas existe uma grande parcela também de profetas falsos que não se cumpriram. Profetas que profetizaram para agradar o homem, profetas que profetizaram através do seu ego, tentando tirar vantagem para si. Mas quando Deus levanta um homem como Aías, o profeta Aías, que profetizou para Jeroboão, quando Deus está no negócio, acontece de acordo com a vontade de Deus. Então, se você tem profecia na tua vida que não se cumpriu ainda, que alguém lhe entregou, um profeta, uma profetisa, te entregou uma mensagem profética que não se cumpriu ainda, se for da vontade de Deus, meu irmão, o tempo para Deus não existe, né? O tempo para nós parece que demora um pouquinho, mas para Deus não. Para Deus sempre se dá, o tempo para Deus sempre é presente. Então, se você tem profecia, está aguardando, acredite, creia que vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Então, eu gostaria que fiquemos com essa palavra, que você ouça o louvor agora, que possa edificar a tua alma, a tua vida. Você, mulher de Deus, homem de Deus, que tem profecia, creia que no tempo de Deus haverá de acontecer, em nome de Jesus.
Restaura, Senhor, o teu tabernáculo e enche-nos da tua glória. Restaura primeiro e enche depois, porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder jamais. Porque não queremos te perder. Restaura as portas de Jerusalém, Senhor. Restaura os nossos muros